Marquito, estamos aqui na UFSC, num evento sobre cannabis, o Flori Cannabis Conexões, e a gente vê, cara, que em Santa Catarina já existe ciência de qualidade sendo feita. Pesquisadores estão aqui, os professores estão aqui, os alunos, as associações. Como que a gente faz o debate que acontece aqui dentro ganhar as ruas na prática? Como que a gente leva toda essa ciência, esse conhecimento até as pessoas que ainda não sabem, ainda não conhecem, ainda não entendem o que está acontecendo? Como que a gente faz o nosso discurso não ser só para as paredes e ganhar as ruas de Santa Catarina? Legal, acho que todo o trabalho está pautado muito na sensibilização, assim, né, nos relatos das mães, das famílias, no relato de quem utiliza e trouxe qualidade de vida, também em toda a argumentação científica, né, da importância para vários setores, né, têxtil, construção civil e assim por diante, né, medicinal. E acho que isso a gente alcançou. O segundo passo agora é trabalhar com formação mesmo, né? Essa questão de formação com profissionais da saúde do SUS é bem importante para entender, para prescrever, para acompanhar e para garantir também essa comunidade que se constrói em cima, especialmente dessa ideia da cannabis como uma comunidade, né? Que as associações mostraram e ensinaram isso para a gente, né? Esse passo agora também de tornar público, ele precisa ser acompanhado dessa visão que as associações construíram, né? E que é tão poderoso conseguiu superar tantas barreiras, né? E agora que vai sendo legalizado, regularizado, precisa garantir essa perspectiva do que as associações constroem em termos de comunidade, né? Perfeito. E a gente está passando por um momento em que Santa Catarina caminhava para ter aí a melhor lei de cannabis do Brasil. Graças aos vetos do governador, a gente regrediu um pouco nessa questão. Mas eu quero que você me fale o seu ponto de vista perante essa lei. O que a gente precisa melhorar? O que você acha que essa lei já é capaz de fazer pelo Estado? E como que as associações ficam na história, né? Porque até então todo mundo ia ser contemplado, pelo menos que tivesse autorização judicial, e agora elas foram praticamente excluídas do processo da política pública de cannabis. Isso. Então, como deputado, eu gostaria de ouvir um pouco da sua versão, o que você imagina que pode acontecer daqui para frente para melhorar esse cenário. Então, a lei é muito boa. O que prejudicou foi a regulamentação da lei para a aquisição do medicamento no SUS, né? Então ela tem 3 pontos que eu acho que eu tenho uma divergência desse decreto que regulamentou a lei para adquirir o produto, que é muito central a gente ir atrás. Primeiro, ela excluiu a possibilidade das associações, das universidades participarem de um conselho técnico de avaliação do processo, né? E o segundo, que ela excluiu a possibilidade do Estado adquirir o medicamento das associações, mesmo aquelas que têm direito judicial, né, vamos chamar assim, para fazê-lo. Então, acho que e tem como resolver isso, né? Muitos municípios já resolveram isso, já compram de associação, tem experiências no Brasil inteiro. Mas um modelo de compra pública, seja no município ou no estado, é a mesma coisa, ele segue a mesma regra das compras públicas. Então, assim, o estado ele poderia comprar uma parte com dinheiro diretamente do SUS, lá, que vem do governo federal, comprar da indústria, e uma parte ele poderia, com dinheiro próprio, com recurso próprio, adquirir das associações. Não é impossibilitado. As argumentações não se sustentam. Então, é possível fazer isso, ou derrubando o artigo que cria esse impeditivo para as associações, ou negociando com a, a própria secretaria para incluir esse ponto, que é o ponto de adquirir o produto diretamente das associações, inclusive com recurso próprio. E outro ponto que a gente percebe quando a gente trata da política de cannabis em Santa Catarina é que se a gente depender do campo progressista, mais voltado à esquerda, a gente fica dependendo de poucos nomes, né, cara? É você, mais dois ou três senadores, praticamente não tem nenhum que possa levar adiante uma pauta como essa. Existe algum caminho, alguma forma de vocês, como representantes da esquerda aqui em Santa Catarina, tentarem uma articulação, um diálogo direto com o governo federal, para tentar fazer uma mudança de cima para baixo, ao invés de esperar municípios e estados convergirem atrás de uma lei como essa? Que no final é o governo federal que vai ter que regulamentar a coisa de uma forma mais ampla, né?
Não, o diálogo governo federal ele é fundamental, porque é ali na Anvisa, é ali no Ministério da Agricultura, é ali no Ministério da Saúde que precisa haver essa compreensão. É óbvio que isso pode haver um debate no governo, como Casa Civil, como governo, né? E é importante haver esse debate nesse momento em que as associações foram reconhecidas, mas elas também podem não estar dentro da regulamentação da cannabis medicinal, é uma questão central. Então, sim, nos exige, enquanto associações, movimentos, parlamentares e políticos que estão próximos do governo, auxiliar nesse processo. E auxiliar o governo, abrindo portas para poder dialogar, conversar e apresentar. Antes que se tome uma decisão lá na frente e exclua essa possibilidade. O segundo ponto que eu acho é que a questão pluripartidária ela é bem importante. Lá na Leste a gente aprovou uma lei boa e foi uma lei com 6 deputados e deputadas. Por unanimidade. Por unanimidade, uma lei que garantiu, vamos supor, ter 5, 6 partidos propondo, entendeu? Então é importante ter esse diálogo suprapartidário. Mas também é importante identificar quem são esses políticos que utilizam dos seus cargos também para criar desinformação sobre a cannabis e aí tratá-la, né, dessa forma genérica. Então é importante que também a gente não deixe com que figuras públicas também utilizem dos seus lugares para fazer desinformação, né? Mas o diálogo ele tem que ser pluripartidário e plural, sim. Pessoalmente, eu acredito que se a gente pudesse abordar agora com força a questão da soberania, do qual tanto estamos falando atualmente, talvez pudesse ser um caminho para a gente mostrar a importância das associações para o governo federal. Sim, eu acho que esse é um ponto, o ponto também do associativismo, o ponto da importância da criação das comunidades que se criam, o ponto de como a gente tem estrutura para poder garantir a qualidade, a especificidade, a atenção mais fina que as associações fazem, a indústria não vai fazer. Então, mostrar para eles a perda também que é desse processo na promoção da saúde, entendeu? Então, acho que tem argumento para além, né, do argumento da soberania. A soberania é importante, mas tem um argumento desses pontos que eu levantei aqui. Uma última perguntinha para ti, na verdade um convite. Você sabe que no próximo dia 25 de agosto, a Santa Cannabis está se movimentando para uma audiência pública que vai acontecer na Leste. Você está mais convidado, tenho certeza que vai comparecer por lá. Mas eu queria que você nos ajudasse a convidar o público, olhando para a câmera e falando para o pessoal colar junto. Legal. Pacientes, pesquisadores, profissionais de saúde, outros políticos, já que a gente está tentando resolver as questões aqui no estado, né? Então faz esse convite para a gente, aqui. Então, galera, dia 25 de agosto, às 18 horas, lá na Assembleia Legislativa, a gente vai ter a nossa audiência pública para essa questão da regulamentação da lei estadual. É importante que todos e todas envolvidos, especialmente os familiares beneficiados desse medicamento, principalmente profissionais da saúde, juristas, legalistas, nos auxiliem nesse processo, porque a ideia é nessa audiência também caminhar com a Secretaria do Estado de Saúde, que inclua as associações nesse processo e dessa lei que é tão esperada no Brasil inteiro, que é a lei catarinense. Perfeito. Você tem alguma coisa que você queira falar que eu não perguntei? Eu quero dizer que é fundamental esse espaço de promoção dessa informação e que essa informação cheia de qualidade, ela chegue também em muitas pessoas, porque é assim que a gente destrói desinformação e é assim que a gente não deixa de negligenciar o acesso dessa planta a tanta gente que pode fazer um benefício enorme. Pessoal, esse foi o Marquito, deputado estadual por Santa Catarina, e a gente continua com a Santa Cannabis. Tamo junto. Valeu, Marquito. Obrigado. Valeu, amigo. Tamo junto aí. Massa.